A prática da oração no Espírito. Ok? A prática da oração no Espírito. Quando Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 17, 1 Tessalonicenses 5, 17, ele diz assim: orai sem cessar. Se você não estudar o que esse texto quer dizer, você vai pensar que Paulo manda ninguém fazer outra coisa, a não ser orar. Orar sem cessar. Fica o dia inteiro no quarto orando. O que é isso que Paulo está ensinando? Orar sem cessar. Sem cessar, sem parar. Ou seja, a hora que você acordar, começa a orar. Termina de orar só quando Jesus voltar. É sem cessar, não pode cessar. Não é isso que Paulo está dizendo. Orar sem cessar, ele está dizendo assim, ó. Vocês devem nutrir uma oração no Espírito diariamente. Orar no Espírito. Porque a sua oração inicial foi uma oração para iniciar o dia, né? Uma oração apenas básica. Leu a palavra. Agora você entra na sua rotina cotidiana. 8 horas de trabalho por dia, 10 horas de trabalho por dia, 12 horas de trabalho por dia. Outros 8 horas de trabalho por dia, mais o curso à noite, 4, 5 horas. Então essa pessoa tem o horário muito reduzido. Ela não vai ter muito tempo para oração secreta, para comunhão com Deus. Qual que é a saída? Orar no Espírito. Oração no Espírito você pode de fato fazê-la o dia todo. Você pode orar 10 horas, 20 horas no Espírito. O que é a oração no Espírito? É aquela oração que você faz interior. É a comunhão que você tem com Deus, segurando aqui no ônibus, na bicicleta, indo para a escola, no táxi, a pé, no carro, no ponto de ônibus, no metrô, no intervalo da sala de aula, no recreio, no almoço, no tempo vago, orando no Espírito, adorando a Deus, louvando a Deus, se arrependendo, no Espírito. Meu irmão, se você aprender essa prática, se você começar a observar essa prática, você não tem ideia o progresso que vai haver na sua vida. Essa aqui é a melhor maneira de se santificar. É a maneira mais poderosa de manter uma vida santa. Sabe por quê? Porque às vezes você ora oração secreta, 1 hora, 2 fervorosa, contrai músculo, transpira. Aí durante o resto do dia está alienado, confuso, está disperso. E aí cai em pecados. A oração no Espírito é aquela que faz você ter contínua comunhão com Deus. Temor, devoção, faz você estar em alerta o tempo todo, vigiando. Essa é uma oração tremenda. Deus vai comunicando graça com você, vai revelando a você sua vontade, vai norteando, vai dirigindo você, vai livrando você. Ore no Espírito. Acabou de orar, leu a Bíblia, tomou café, despediu da esposa, dos filhos, dos pais, do esposo. Tem o ponto de ônibus, 20 minutos esperando o ônibus. Orando no Espírito, cantando no Espírito, louvando pelos pássaros, as nuvens, as árvores, pedindo a misericórdia de Deus, orando pela avó que está internada, ali no Espírito. Entrou no ônibus, mais 20, meia hora até o trajeto final. Está ali, oh Deus, olha esses pecadores, tem compaixão deles. Senhor, me guarda nesse dia. Senhor, fala comigo. Chegou no trabalho, tem aquela introdução ali, antes de começar, orando no Espírito. Durante o trabalho, na hora do almoço, num período vago, adorando, louvando, mantendo comunhão, passa por uma situação de tentação, oh Deus me fortalece, oh Deus me livra, oh Deus não me deixa cair em tentação, no Espírito. Cantando, citando textos na sua mente, proclamando a palavra, adorando, louvando, no Espírito. Olha Efésios 6,18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. E vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Paulo fala em todo o tempo. Orando, como? No Espírito. Judas 1,20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos, sobre a vossa santíssima fé,
orando no Espírito Santo. 1 Coríntios 14, 15, que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento, orarei com o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Você quer passar o dia todo com Deus? Observe a prática da oração no Espírito. Pastor, mas eu não entendi, o que é orar? É orar com pensamento, é sem abrir a boca, é orar com o coração, entendeu? Não é aquele momento secreto, numa vigília, num culto, no quarto. É oração no pensamento. É pedir livramento, é adoração, é intercessão, é santificação no Espírito. Então, assim você pode orar sem cessar. Em todo tipo de circunstância possível. Essa é uma das maneiras de nutrir comunhão com Deus. Imagina seu dia, nós estamos falando da segunda-feira, olha aqui, é 5 horas da tarde. Você já leu a Bíblia antes de sair de casa? Você já teve um momento de oração antes de sair de casa? E você passou o dia em comunhão com Deus, quando possível, no Espírito. No intervalo da sala de aula, no recreio, no almoço, no tempo vago, orando no Espírito, adorando a Deus, louvando a Deus, se arrependendo no Espírito. Meu irmão, se você aprender essa prática, se você começar a observar essa prática, você não tem ideia o progresso que vai haver na sua vida. Essa aqui é a melhor maneira de se santificar. É a maneira mais poderosa de manter uma vida santa. Sabe por quê? Porque às vezes você ora oração secreta, 1 hora, 2, fervorosa, contrai músculo, transpira. Aí durante o resto do dia está alienado, confuso, está disperso. E aí cai em pecados. A oração no Espírito é aquela que faz você ter contínua comunhão com Deus. Temor, devoção, faz você estar em alerta o tempo todo, vigiando. Essa é uma oração tremenda. Deus vai comunicando graça com você, vai revelando a você sua vontade, vai norteando, vai dirigindo você, vai livrando você. Ore no Espírito. Acabou de orar, leu a Bíblia, tomou café, despediu da esposa, dos filhos, dos pais, do esposo. Tem o ponto de ônibus, 20 minutos esperando o ônibus. Orando no Espírito, cantando no Espírito, louvando pelos pássaros, as nuvens, as árvores, pedindo a misericórdia de Deus, orando pela avó que está internada, ali no Espírito. Entrou no ônibus, mais 20, meia hora até o trajeto final. Está ali, oh Deus, olha esses pecadores, tem compaixão deles. Senhor, me guarda nesse dia. Senhor, fala comigo. Chegou no trabalho, tem aquela introdução ali, antes de começar, orando no Espírito. Durante o trabalho, na hora do almoço, num período vago, adorando, louvando, mantendo comunhão, passa por uma situação de tentação, oh Deus me fortalece, oh Deus me livra, oh Deus não me deixa cair em tentação, no Espírito. Cantando, citando textos na sua mente, proclamando a prática da oração no Espírito, ok? A prática da oração no Espírito. Quando Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 17, 1 Tessalonicenses 5, 17, ele diz assim, orai sem cessar. Se você não estudar o que esse texto quer dizer, você vai pensar que Paulo manda ninguém fazer outra coisa, a não ser orar. Orar sem cessar. Fica o dia inteiro no quarto orando. O que é isso que Paulo está ensinando? Orar sem cessar. Sem cessar, sem parar. Ou seja, a hora que você acordar, começa a orar. Termina de orar só quando Jesus voltar. É sem cessar, não pode cessar. Não é isso que Paulo está dizendo. Orar sem cessar, ele está dizendo assim, ó. Vocês devem nutrir uma oração, palavra
adorando, louvando no Espírito. Olha Efésios 6,18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Paulo fala em todo o tempo. Orando, como? No Espírito. Judas 1,20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. 1 Coríntios 14,15. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Orarei com o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Você quer passar o dia todo com Deus? Observe a prática da oração no Espírito. Pastor, mas eu não entendi. O que é orar? É orar com pensamento no Espírito. Diariamente. Orar no Espírito. Porque a sua oração inicial foi uma oração para iniciar o dia, né? Uma oração apenas básica. Leu a palavra. Agora você entra na sua rotina cotidiana. 8 horas de trabalho por dia, 10 horas de trabalho por dia, 12 horas de trabalho por dia. Outros 8 horas de trabalho por dia, mais o curso à noite, 4, 5 horas. Então essa pessoa tem o horário muito reduzido. Ela não vai ter muito tempo para oração secreta, para comunhão com Deus. Qual que é a saída? Orar no Espírito. Oração no Espírito você pode de fato fazê-la o dia todo. Você pode orar 10 horas, 20 horas no Espírito. O que é a oração no Espírito? É aquela oração que você faz interior. É a comunhão que você tem com Deus, segurando aqui no ônibus, na bicicleta, indo para a escola, no táxi, a pé, no carro, no ponto de ônibus, no metrô.